Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, um suor frio na pele e uma imagem perturbadora ainda viva na mente? E se aquele pesadelo fosse mais do que um simples jogo da imaginação e estivesse tentando te mostrar algo? Este vídeo revela 13 sinais recorrentes de pesadelos e seus possíveis significados sob a ótica bíblica. Muitos desconhecem que, desde os tempos antigos, Deus também falou através de sonhos perturbadores, não para assustar, mas para alertar, corrigir, redirecionar. Aqui, você vai aprender como discernir se aquele sonho inquietante tem origem espiritual e como reagir diante dele, com sabedoria, oração e luz da palavra. Existem noites em que o descanso vira tormento. Quando a mente fecha os olhos e o espírito entra num território misterioso, algo se agita no invisível. Não são todos os sonhos que vêm de Deus, e também não são todos os pesadelos que vêm do inimigo, mas alguns têm uma raiz mais profunda do que imaginamos. Entre os sinais mais recorrentes está o sonho com queda. Alguém vê a si mesmo caindo de um lugar alto, sem controle, sem apoio, desespero, sensação de derrota iminente. Na perspectiva bíblica, esse tipo de pesadelo pode apontar para um momento de orgulho elevado ou autossuficiência que Deus está advertindo antes da queda real. Provérbios 16:18 nos lembra: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Às vezes, Deus permite um sonho como esse para nos despertar do orgulho silencioso e nos conduzir de volta à humildade. Outro pesadelo frequente é o de estar nu em público. Vergonha, exposição, vulnerabilidade extrema. Esse tipo de sonho pode refletir uma consciência que carrega culpa ou então um temor de ter áreas da vida reveladas. Na Bíblia, a nudez após o pecado foi o primeiro sinal de consciência do erro. Gênesis 3:7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Um pesadelo como esse pode ser um alerta de Deus sobre a necessidade de arrependimento, confissão ou retorno à integridade. Há também quem sonha com labirintos escuros e intermináveis. Anda, corre, procura saída e não encontra. Uma angústia cresce a cada passo. Nesse caso, o simbolismo está ligado à confusão espiritual, falta de direção, distanciamento da voz de Deus. Isaías 30:21 afirma: e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quando esse sonho se repete, pode ser o espírito tentando lembrar que há um caminho, mesmo que tudo pareça escuro. Deus ainda fala, e ele orienta os que o buscam. Sonhar com perseguição é outro sinal comum. Ser seguido, caçado, incapaz de escapar. Esse tipo de pesadelo pode refletir lutas espirituais invisíveis, que se manifestam em sentimentos intensos de medo, opressão ou pressão. Efésios 6:12 nos alerta que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Esse sonho pode ser um chamado para vigilância em oração. Também são frequentes os sonhos com incêndios incontroláveis, simbolizando raiva reprimida, sentimentos explosivos ou até juízo iminente. Em Amós 1:4, Deus declara: enviarei fogo sobre a casa de Azael, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Na linguagem profética, o fogo não é apenas destruição, é purificação, santificação. O pesadelo pode apontar para áreas internas que precisam de cura e restauração profunda. Outro sinal impactante é sonhar que está mudo, tentando gritar e não consegue, está sob ataque, quer orar, quer pedir socorro, mas nenhuma palavra sai. Esse tipo de pesadelo tem forte conexão com tentativas do inimigo de silenciar a fé, a oração e a autoridade espiritual. É quando o espírito precisa ser lembrado de que temos poder na palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Deus pode usar um sonho como esse para reacender a intercessão. Existem também os pesadelos com olhos que observam no escuro. Uma presença escondida, constante, sem rosto. O medo invade, mas não se vê quem está ali. Isso pode apontar para um ambiente contaminado, opressão espiritual no lar ou alianças ocultas.
Pode ser hora de consagrar a casa, renunciar vínculos e orar com autoridade sobre o espaço onde se dorme. Dentes caindo. Sonhar com dentes caindo pode provocar uma sensação intensa de perda ou fragilidade. Muitas vezes é interpretado como um sinal de insegurança diante da vida, medo de envelhecer ou perder algo precioso. Na perspectiva espiritual, pode simbolizar perda de autoridade, falhas na comunicação ou um desgaste que está acontecendo de forma silenciosa. Pode ser um aviso para restaurar sua força interior e alinhar sua vida com palavras de sabedoria. Lembre-se, o que sai da boca tem poder, e sonhos como esse podem revelar uma urgência de recalibrar o que se fala, pensa e declara. Ser engolido por água. Afogamento. O pesadelo com afogamento revela uma profunda sensação de estar sendo engolido pelas emoções, responsabilidades ou problemas. Biblicamente, as águas podem representar tanto purificação quanto juízo. Quando aparecem como um pesadelo, podem indicar que a pessoa está à beira de se afogar em preocupações que não foram entregues a Deus. Assim como Pedro, que afundou ao tirar os olhos de Cristo, esse sonho pode ser um convite ao foco espiritual, lembrando que mesmo que as águas subam, ele estende a mão. Ver alguém querido morrer. Esse tipo de pesadelo pode ser devastador emocionalmente, mas seu significado raramente está ligado a uma morte literal. Biblicamente, a morte também representa fim de ciclos, renovação, renúncia. Sonhar com alguém querido morrendo pode ser o sinal de uma mudança no relacionamento ou um convite à oração intercessorial. Deus pode estar despertando sensibilidade para o cuidado com essa vida ou preparando o coração para um novo estágio nessa conexão. Perder o rumo. Se perder em um lugar desconhecido. Andar por caminhos desconhecidos, ruas sem saída ou estradas que levam a lugar nenhum. Reflete a sensação espiritual de estar distante da direção divina. É a alma dizendo, preciso de orientação. Esses sonhos geralmente surgem em tempos de indecisão, confusão emocional ou desvio de propósito. Jeremias 6,16 nos convida, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, e achareis descanso para a vossa alma. Quando o caminho se torna obscuro, esse pesadelo pode ser o primeiro sinal de que é hora de parar, orar e pedir direção. Gritar e ninguém ouvir. Sonhar que está gritando e ninguém escuta é uma metáfora poderosa para o sentimento de invisibilidade ou abandono. Em termos espirituais, pode refletir uma vida de oração sem resposta ou uma crise interior que está silenciada há muito tempo. Esse sonho pode ser Deus dizendo, eu ouço até o que não é dito. É um chamado para se abrir mais diante do Pai, com vulnerabilidade e confiança. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 38:18. Mesmo quando ninguém responde, Ele ouve. Ver espelhos quebrados ou reflexos distorcidos, deformados. Espelhos nos sonhos costumam simbolizar identidade e autoimagem. Ver o próprio reflexo distorcido ou assistir a um espelho se despedaçar em um pesadelo pode indicar uma crise de identidade espiritual. Pode significar que a pessoa está acreditando em mentiras sobre si mesma ou está sendo atacada em seu senso de valor. Deus não vê como o homem vê. Enquanto o inimigo tenta quebrar o espelho da alma, o Espírito Santo revela, você ainda é imagem e semelhança do Criador, mesmo com rachaduras. Esses 13 sinais de pesadelos não devem ser ignorados ou tratados como apenas manifestações aleatórias do inconsciente. Há momentos em que o céu permite um incômodo para despertar a consciência. E em todos esses exemplos o padrão se repete. Quando há sensibilidade espiritual, até os pesadelos se tornam mensagens que curam, livram, reposicionam e reacendem a fé. Pesadelos não são sempre armadilhas do mal. Às vezes são alertas da graça. Deus, em sua misericórdia, permite que nosso descanso seja interrompido para que nossa vida desperte. Cada queda em sonho pode revelar onde nossa autoconfiança está acima da confiança em Deus. Cada labirinto pode estar dizendo, você está tentando seguir sozinho, mas eu quero mostrar o caminho. Esses sonhos se tornam gritos silenciosos da alma, clamores por restauração, por verdade, por direção. Lembre-se de que o mundo espiritual não se resume ao que vemos.
Efésios 5,14 diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Essa é uma convocação para abrir os olhos, para interpretar com maturidade e para tratar com seriedade cada sussurro de advertência que vem, até mesmo durante o sono. Se esse conteúdo te tocou, compartilhe com alguém que possa estar enfrentando noites difíceis. Deixe nos comentários qual dos sinais mais te chamou a atenção. E se quiser, traga um vídeo especial só sobre como interpretar sonhos espirituais com maturidade bíblica.